O que é o fascismo? Quer dizer, essa é uma questão que tem se colocado em diferentes fóruns, Brasil afora e mundo afora, que fascismo virou um palavrão. Quer dizer, se eu quero acusar uma pessoa e basicamente cancelar o seu posicionamento, o termo fascista serve para esse e muitos outros fins. Mas a questão da história do fascismo, da história do conceito de fascismo, é uma história muito antiga. E hoje eu trouxe 3 livros, na verdade, uma trilogia sobre o fascismo, um livro sobre o fascismo como um conceito e um livro, então, sobre o fascismo na América Latina. E o primeiro livro que eu queria conversar com vocês hoje é um livro chamado M, o Filho do Século, do Antônio Scurati. Esse aqui é um romance histórico, mas é um romance histórico que ele pende mais para a história do que propriamente para a literatura. Por que eu digo isso? Esse aqui é um best-seller italiano, que ainda bem que foi logo traduzido para o português e editado no Brasil e em Portugal, que são então esses 3 volumes aqui. M, o Filho do Século, o primeiro volume, M, o Homem da Providência e M, os Últimos Dias da Europa. Mas eu queria ler um trechinho aqui do primeiro tomo, M, o Filho do Século, porque eu acho que ele é sintomático dessa simbiose entre história e literatura. Porque ele intercala todo o romance histórico com documentos de época, com fontes primárias. E tem uma que eu acho fantástica, que praticamente inicia a obra, que ela diz o seguinte: eu vou primeiro ler um trecho dela, do documento, e depois falar o que é essa fonte. Benito Mussolini é de constituição física forte, apesar da sífilis. Essa robustez lhe permite trabalhar continuamente. Descansa até altas horas da manhã e sai de casa ao meio-dia, mas não volta antes das 3 da madrugada. E essas 15 horas, salvo uma breve pausa para as refeições, são dedicadas à atividade jornalística e política. É inclinado aos prazeres sensuais, o que é perceptível pelas muitas relações estabelecidas com várias mulheres. É emotivo e impulsivo. Essas suas características o tornam sugestivo e persuasivo em seus discursos. Entretanto, apesar de falar bem, não se pode defini-lo exatamente como um orador. É, no fundo, sentimental, o que atrai muitas amizades e cativa as pessoas. E segue o documento assim: é desinteressado, é inteligente, é corajoso, é ambicioso. Inclusive diz, é ambiciosíssimo. Que documento é esse? É o relatório do Inspetor-Geral de Segurança Pública, Giovanni Gasti, na primavera de 19. Portanto, justo na época de fundação do fascismo, esse aqui é um documento da polícia política que estava então vigiando Mussolini, que recém tinha saído da atividade febril de um jovem socialista, editor do Avanti, periódico socialista de época da Itália, e começado então o processo de fundação do movimento fascista. Quer dizer, o Mussolini, dentre as várias idas e vindas do fascismo dentro e fora da Itália, ele está embebido dessa contradição. No caso italiano, muitos fascistas eles estão vindo do sindicalismo, ou seja, dos movimentos de classe sindicalista, que não é a mesma coisa que socialismo, e estão vindo então de diferentes frentes. Alguns são veteranos de guerra da Primeira Guerra Mundial, que não conseguem trabalho, que estão deslocados, com estresse pós-traumático, com cicatrizes de guerra, amputados, e estão então procurando uma visão, um novo horizonte de vida, e se atraem para o fascismo. Outros são, como eu mencionei, sindicalistas. Outros, como o próprio Benito Mussolini, vêm do próprio socialismo italiano. Ou seja, a manifestação de um fascismo na Itália tem essa característica muito ambivalente na gênese entre esquerda e direita. Depois, obviamente, vai se transformar num movimento ultranacionalista à extrema-direita. Mas esse é um processo que vai se dar, então, em muitas etapas. Então, essa trilogia aqui, do Scurati, ela é sensacional para entender, sob a forma de um belíssimo romance histórico, uma série de características, então,
do Mussolini e, portanto, do fascismo na Itália. Mas para entender o fascismo, eu vou fazer outros vídeos aqui sobre isso, todo esse debate, nesse caso aqui é uma biografia sobre o caso italiano, também tem sido feito nos últimos 30, 40 anos sob uma forma conceitual. E eu acho que o principal texto, para quem quiser ler um livro sobre o assunto, para entender o conceito de fascismo, é esse livro aqui, A Anatomia do Fascismo, do Robert Paxton. Que eu estou mostrando aqui a capa em inglês, mas é um livro que está em português já há algum tempo, numa reedição, inclusive, recente da Paz e Terra, que está em português e se chama, então, obviamente, A Anatomia do Fascismo. E esse aqui, se eu fosse indicar, de novo, um texto, eu acho que é esse aqui, que nos coloca o fascismo, primeiro, dentro e fora da Itália, na Alemanha, em outros lugares, inclusive no Brasil, na Europa do Leste, na Espanha. Quer dizer, ele vai expandir a análise para entender o seguinte: como é que eu consigo analisar uma história de uma ideologia que ela é tão pegajosa e difícil às vezes de agarrar? Se eu analiso a história do comunismo, do liberalismo, de ideologias diversas, às vezes é mais simples, mas a pergunta sobre o que é o fascismo tem trazido uma dificuldade conceitual muito grande entre especialistas. Então esse aqui é um livro com fartos exemplos históricos, então uma análise conceitual também filosófica, que ela é muito interessante, mas sempre partindo então de exemplos muito palpáveis, né, para a gente entender esse debate. E é um debate que não se esgota aqui, que aqui é um primeiro livro para a gente entender, né, as linhas gerais do debate sobre o que é o fascismo. E eu, pessoalmente, apesar de ser professor de filosofia, eu gosto muito de exemplos históricos para entender os fenômenos da realidade. E se eu for pegar exemplos do que é o fascismo na América Latina, um livro é inescapável, que é do português Antônio Costa Pinto, que publicou esse livro aqui, América Latina na Era do Fascismo, que é o principal guia sobre as ideias fascistas em diferentes lugares. Chile, Paraguai, Argentina, Uruguai, quer dizer, Bolívia, México. Ele vai fazer um tipo de organização dos principais movimentos fascistas ou proto-fascistas, como a gente queira chamar, e como que eles vão tomar, então, um lugar de proeminência nas décadas de final da década de 20, na década de 30, 40, e em alguns casos até a década de 50. Então esse livro aqui foi editado há alguns anos atrás na editora da PUC-RS, da minha universidade, na série, então, Mundo Contemporâneo número 21. E esse livro aqui é indispensável, então, para quem quiser ter uma visão rápida, muito explicativa, com muitas referências bibliográficas de ponta, sobre como é que nós podemos, então, compreender esse fenômeno em lugares tão distintos. O México do Lázaro Cárdenas, a Argentina de Perón, a Bolívia, o Paraguai, e como que isso vai se dar, então, em lugares tão distantes como Itália e Alemanha nazista. Então, esse livro aqui, para quem está começando a pesquisar, ele abre a cabeça, e para quem já está se especializando, já está dentro de um programa de pós-graduação, ou estuda forte esses temas, ele serve, sobretudo, para nos dar fundamentação para uma série de processos que a gente conhece, mas que aqui tem toda a literatura de referência para a gente conseguir ir adiante e achar outros livros para ler e pesquisar. Então esses 3 livros aqui, eles estão referenciados aqui no link abaixo, e quem quiser adquirir, então, basta clicar aqui nos links da Amazon. Valeu, obrigado por acompanhar o canal.